A Divina Comédia de Dante Alighieri. Purgatório, canto 28. Dante entra pela floresta do paraíso terrestre. Ouve o som das águas, o vento e o canto dos pássaros. Mais adiante encontra um rio, na margem do qual se detém. Na outra, avista uma bela mulher que colhe belas flores, como havia visto em seu sonho. Ele a chama para perto da margem e conversa com ela. Ela lhe explica por que há água e vento ali, pois Dante não entendia a razão disso. Conta-lhe também sobre o rio em cuja margem ele se encontra e sobre o próximo com o qual se deparará em breve, o Létis e o Eunoé. Termina falando a Dante que ali era como o Parnaso e a Idade do Ouro, contados pelos poetas da antiguidade. Ansioso para adentrar a divina floresta, viva e exuberante, que amenizava os raios do sol e da manhã, prontamente deixei a margem em que estava e comecei a andar. Lentamente, na campina que recendia por toda parte um agradável aroma. Uma aragem doce, serena, tocava-me o rosto. As copas farfalhavam e dobravam-se suavemente em direção ao ocidente, onde se deitam as primeiras sombras no Santo Monte. Seus galhos vergavam-se delicadamente. Neles, os pássaros cantavam e saltitavam nas primeiras horas do dia. Os ramos assobiavam ao vento, acompanhando os cantos, tal como as pinheiras, junto ao porto de Chiasse, quando o éolo sopra o siroco sobre eles. O porto de Chiasse é o porto de Ravenna. Meus lentos passos já haviam me levado para dentro da antiga selva, a ponto de não ver mais por onde entrar. E eis que mais adiante um rio tolhe-me o caminho. Em sua margem esquerda, pequenas ondas dobravam a relva que lhe crescia nas beiradas. Todas as águas dos rios da terra parecem turvas comparadas às desse rio, que nada esconde, ainda que flua eternamente na sombra, sem que raio de luz algum alcance-o, nem do sol, nem da lua. Parado na margem de cá, mas com os olhos na de lá, via as frescas flores de maio, quando ela apareceu, como algo que surge subitamente, tão fascinante a ponto de desviar-nos completamente o pensamento. Sozinha, a mulher ia cantando e colhendo flores que esmaltavam toda a vereda em que caminhava. Ele se refere a Mateuda, cujo nome só será revelado no próximo canto. Diz-me, bela senhora, aquecida pelos raios do amor celestial, como se vê pelo seu rosto, cujo semblante só pode ser testemunha do que lhe passa no coração. Poderias vir até aqui? Disse-lhe eu. Nesta margem em que estou, para que possa compreender o que cantas? Tu me fazes recordar o lugar em que estava, Prosérpina, quando a mãe a perdeu e ela a primavera. Dante se refere ao episódio narrado em Metamorfoses de Ovídio, o rapto da jovem e bela Prosérpina por Plutão, enquanto ela colhia flores no bosque de Enna, na Sicília. Como gira uma bailarina com os pés presos ao solo e depois caminhando delicadamente, pé ante pé, assim pela senda coberta de flores vermelhas e amarelas, ela vinha até mim, olhando para baixo, tal qual uma doce virgem. Assim, atendi ao meu pedido, aproximando-se da margem, onde pude compreender seu doce canto. Logo que chegou ao ponto onde as belas águas do riacho tocam a relva, ela ergueu os olhos generosamente. Não creio que nem os olhos de Vênus tenham refletido tanta luz quando foram frechados por Cupido, seu filho.
Ela ria do outro lado da margem, esbelta, tecendo infindáveis cores em suas mãos com as flores, que sem sementes essa terra produz. 3 passos me separavam da outra margem, mas o Helesponto, por onde atravessou o rei Xerxes, que ainda serve de advertência a todo orgulho humano, não foi mais odiado por Leandro, que sofreu no agitado mar entre Cesto e Ábidos, do que aquele riozinho que não se abrira para mim. Sois novos aqui. E por eu ter sorrido, começou ela, neste lugar escolhido como ninho para os homens, talvez tenhais ficado espantado e suspeitado de algo. Mas o salmo Delectaste pode trazer a luz que desanuviará vosso intelecto. Ela se refere ao Salmo 92. Pois tu me alegras, deleitas com os teus atos, Yahvé. E tu, que estás à frente, pediste que eu chegasse mais perto, diz-me se queres ouvir mais, que estou pronta para responder a todas as tuas perguntas. A água, disse eu, e a aragem da floresta vão contra, dentro de mim, a crença que há pouco ouvi. Ela então, explicar-te-ei a razão disso que admiras, e assim purgarás a névoa que te ofusca a mente. O sumo bem, que só a si mesmo agrada, fez o homem bom e pronto para o bem, e deu-lhe este lugar para fruir de eterna paz. Por falta sua, o homem demorou-se muito pouco aqui. Por falta sua, mudou o alegre e doce jogo em pranto e labuta. Esta montanha foi posta no ponto mais alto do céu para que a perturbação que água e terra fazem debaixo dela, provinda das exaltações da água e do chão, não ferissem nada aos homens que aqui estão. Assim o ar, que se move em círculos, porque está ligado ao primeiro céu, se nada interrompe seu giro, nesta altura do monte, o que está livre no ar, ele esbarra na densa floresta aqui. As plantas são tão sacudidas por esse vento que impregnam o ar com suas sementes, que espalham suas virtudes campo afora. Não parece espantoso para quem vive no outro mundo que as plantas nasçam sem que se vejam suas sementes. Tampouco que nestes campos celestes haja todo tipo de sementes e frutos que se desconhecem por lá. A água que vês aqui não brota de uma nascente renovada pelo vapor convertido em chuva pelas nuvens frias, como em um rio cujas águas avolumam-se e esvaziam-se por causa disso. Mas saem de uma fonte constante e certa. Brota muita água dela, de acordo com a vontade divina, por isso reparte-se em 2 veios opostos. Desta parte de cá, desce aquele cuja virtude é tolher a lembrança dos pecados de quem bebe suas águas. Do outro, as águas fazem recordar os bens realizados. Aquele é o rio Letes, este o Eunoé. Suas águas, cujo sabor é superior a qualquer outro, só fazem efeito quando ambas são provadas. Embora a tua vontade de saber possa ser saciada por ti mesmo, falar-te-ei mais alguma coisa ainda, que não te será menos agradável por eu exceder minha promessa. Aqueles que antigamente criaram o Parnaso ao poetarem sobre a Idade do Ouro e seu estado de felicidade, talvez tenham sonhado com este lugar. Aqui, inocente, nasceu o homem. Aqui é primavera sempre, e os frutos são só maduros. E a água é, como eles dizem, um néctar. Voltei-me para trás, então, em direção aos meus poetas e os vi sorrirem por causa das últimas palavras que acabaram de ouvir. Em seguida, voltei a olhar para a bela dama.